Olá, sejam bem-vindos a mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje tenho o orgulho, o prazer de trazer aqui a minha amiga Adriana Duarte, CEO da Nexo Mindset, mentora de líderes, diretores executivos, especialista em inteligência emocional e visão de negócios. Seja Exato. bem-vinda. Muito obrigada, César. Uma honra aqui também receber esse convite, não é? Imediatamente, prontamente estou aqui, não é? Para nós discutirmos um pouco mais sobre todo esse universo, não é? Que fala sobre liderança, mundo executivo, meio corporativo. Um prazer imenso estar aqui. Juntamente comigo trouxe aqui também meu amigo Cipinho, que vai nos ajudar a explorar o máximo de informações da Adriana, né, Cipinho? Exato. Prazer estar aqui de novo, César. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu acho que hoje a gente vai... É um tema muito bacana e que eu ainda vejo que tem um tabu ainda de muitos, então eu acho que vai ser muito legal, né? Vai ser muito enriquecedor para quem está nos assistindo aqui ter você hoje com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Legal. Adriana, a gente gosta de começar assim. Além de falar da super executiva Adriana, que vem fazendo um trabalho incrível de mentoria para grandes executivos no nosso país, de norte a sul, né? Sim, eu brinco que eu ainda não cheguei só em Roraima, Rondônia e Acre. Nós vamos resolver isso hoje, hein? Temos ouvintes lá, viu? Então. Seguidores, enfim. Vamos chegar lá então agora, hein, Adriana? Eu queria ouvir um pouquinho da Adriana CPF, não CNPJ, como a gente diz. Conta pra nós um pouquinho da sua história, Adriana, como você se tornou mentora, como surgiu a ideia de criar a Nexo. Excelente, esse é um bom início para nós aqui. Então, um prazer imenso, não é? Sou Adriana Duarte, e estou à frente, não é, de todo esse potencial eu diria que é uma grande chama, né, que vem aí, né, que me convidou para estar à frente, né, do mundo dos negócios. Eu sempre tive essa predileção para estar à frente, não é, de algo, conduzindo, não é, pessoas, enfim. Então, isso sempre era um incômodo positivo, eu diria, né? Isso de muitos anos atrás. E aí, numa grande oportunidade que vi, né, eu estava em São Paulo, inclusive aqui, atuando dentro de uma grande cultura, eu vi a oportunidade, não é, por que não? Se eu posso impactar todos esses líderes, esses executivos, né, e na ocasião, não só na área, não é, de meio corporativo, mas também para médicos, não é, que estão à frente também de liderança, eu percebi assim, por qual motivo, não é, que eu não posso construir um ideal, né, que esteja também, não é, conectado comigo, que eu possa estar à frente. Né? Então, a minha mente aqui criativa, né, não para, né? E desde então fui ali, né, construindo esse meu negócio, né, que hoje vem impactando muitas pessoas. Então, ele vem de uma força muito grande, eu diria que de transformar vidas, né, através daquilo que me torna mentora. Né? Então, para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor, o que mais me considero, né, e que me coloca à frente, né, como mentora é de fato, né, ser psicóloga. Né? Então, sou psicóloga, sou especialista em inteligência emocional, também sou uma aspirante, né, e consumidora, né, do assunto de neurociência comportamental, que isso é muito conectado também com liderança. E a visão de negócios, que aí nós vamos multiplicando a nossa visão para várias tendências. Então, nós estamos conectados com indústria, e-commerce, finanças, tudo que é oriundo, né, com vários segmentos aí conectados. Então, por isso que isso me proporciona uma grande, né, habilidade de transferir conhecimentos de várias pontas, né, de várias frentes. Então, né, vim idealizando. E aí no começo, né, a gente, às vezes ainda, eu sou, né, ser humano, então, né, ainda que nas aspirações, né, mentais de querer estar à frente, a gente, lá no início, né, iniciamos como parceria, né, com uma profissional também que estava conosco na época. Mas eu diria que é interessante, né, quando o sonho é nosso, né, talvez lá no início eu só fui para ter um suporte para vir junto comigo. Mas depois a gente foi ali, não é, construindo e de certo, né, o sonho era meu. Então, eu que fiquei à frente, né, de toda essa estrutura e percebemos o quanto, né, que é importante a gente confiar naquilo que está dentro de nós, né, e às vezes é um plano mental ainda,
mas que a gente possa, não é, ter confiança de lançar, não é, à frente. Então eu tenho muito orgulho, eu diria, né, de ter aí encabeçado toda essa estrutura e o quanto que a gente se torna, não é, referência para as pessoas. Então, realmente, não é, como psicóloga a gente pode conduzir de uma maneira muito mais estrutural, não é? Então eu penso que eu ressignifiquei a maneira, não é, de ser psicóloga e construindo, não é, à frente de uma potência que eu possa transformar a mentalidade de líderes, né, voltado para essa questão, não é, de estratégia, né, de posicionamento, postura, e isso tudo muito atrelado também à inteligência emocional, né, que é um fator que depois a gente vai conversar um pouquinho mais, mas já é vista, né, como uma habilidade difícil de encontrar. Olha que interessante, né, Suíça? Sim. Às vezes não imagina, né? Exatamente, exatamente. Então, diante da visão, não é, empresarial, que nós estamos sempre conectados, não é, com esse mundo, entendendo as tendências, no, enfim, a inteligência emocional, ela já antecede, não é, uma frase antes da inteligência emocional é uma habilidade difícil de encontrar na liderança. Não é? Então, não é à toa que hoje, você vê que um assunto já vai emendando no outro, não é à toa que hoje a gente percebe uma grande transformação cultural acontecendo. Em muitas empresas, não é? O meio corporativo está muito forte nisso, e nas empresas centenárias, eu diria. Empresas que a gente consome, não é, muitos produtos, serviços, elas estão muito pautadas nessa grande transformação cultural. Justamente por quê? Porque a base dessa transformação cultural, ela vem para, eu diria que assim, ressignificar a forma da liderança. Já não tem mais espaço para comando e controle. Esse é um tema muito importante. Nossa, Adriana, a Adriana trouxe uma questão bastante profunda, assim, né, de pensar, né? Enquanto você falava, eu me recordei de um fato que aconteceu comigo no sábado agora, né? Então, fui buscar minha filha, né? Eu tenho uma filha que mora em São José dos Campos, eu fui buscá-la, né? E ela tá com 13 aninhos, né? E aí eu vim no carro conversando com ela, né? E perguntando daquilo que ela mais gosta de fazer, como que ela se enxerga, né, no futuro, profissional e tal, né? E aí ela trouxe uma questão que me fez recordar o início da minha carreira enquanto empresário, né? Sim. E é muito interessante, Adriana, que da forma que você contou, me veio à cabeça assim, né? Algo gritava dentro de mim para falar assim, você precisa fazer isso, sabe? Aqui, como você falou, construção mental, né? Então, a decisão de seguir e falar, por agora eu vou fazer algo que é meu, vou construir com as minhas mãos, com o jeito, com aquilo que eu acredito, né? Naquilo que eu tenho a certeza. Né? Não sabemos como. Isso. Essa certeza, da onde ela vem, como ela vem, mas é algo muito forte dentro de nós, né? Quando essa chama do empreender, ela nasce. Né? Exatamente. E às vezes o chão vai se construindo embaixo dos pés. Na maioria das vezes, né? Exatamente. Né? Então, se você for pensar, né, em estar preparado, não é, para iniciar algo, quem é que está preparado? Nós estamos em evolução. Qual é o momento certo, Não né? Não tem, né? Então, eu diria que é você acreditar naquilo que você tem, não é, como um plano. Aí, certamente, eu defendo, não é, a idealização de que tudo que é planejado, não é, se torna muito mais ideal, Sim. não é, que você tem ali uma estrutura. Mas, certamente, é você confiar naquilo que você tem, não é, dentro de si, e colocar isso, né, extraidamente colocar isso em ação, não é? E aí, depois vem todo o preparo. Não é? Se a gente já pode aqui, não é, trazer algo bem importante, é o que a gente percebe. Trabalhar nessa construção, não é, essa manutenção de lideranças, comando e controle que eu havia falado, ela já não é mais tão interessante para os negócios, porque, de certo, né, os empresários começaram a perceber que, para exponenciar os negócios, para ter vinda longa, não é, ter uma sustentabilidade dos negócios, nós precisamos de líderes que pensam nos próximos passos. E não aqueles que olham para o passado para contemplar problemas aqui do presente. Não é? Então, essa visão do passado e presente, ela já não mais, não é, tem essa força importante para exponenciar os negócios. Então, por isso que temos, né, essa grande presença dessa transformação cultural, que ela vem, não é, como se diz, para transformar essa forma, não é, de liderança. Não é? Mas isso é muito difícil ainda, não?
principalmente quando você falou, né, empresas centenárias, né, sim. aquilo, olha, eu faço assim há vários e vários anos e dá certo. Isso, Né? exatamente. Eu tiro como base, assim, não tem como hoje não ver, né, a internet, ela pulsa, né, e aí a gente tem um caso que está muito em evidência, pelo menos eu vejo repetidamente, que é o caso da CIMED, né? E eles falam muito isso, né? Que, olha, enquanto eu não parei para olhar que o meu maior investimento era mudar o meu time de RH, era fazer com que o meu time de RH, na hora da contratação, entendesse qual é o perfil de pessoas que eu preciso, como eu preciso e o que eles precisam trazer, né, de volta, eu tinha problema, e ele fala isso em vários podcasts que ele vai, né? Enfim, cara, toda semana eu tinha problema no RH. Então. Demissão, isso, assim. A hora que a gente mudou a estratégia de como posicionar o meu RH, eu acabei com esse problema e a minha empresa decolou. Exato. Isso é uma questão muito interessante porque nós vivemos um momento de mudanças muito rápidas, né? Eu acho que as mudanças, a evolução, ela sempre existiu, mas o momento que nós estamos vivendo parece que a coisa é muito rápida, com a questão da inteligência artificial, o quanto isso influencia, e nós estamos trazendo para o mercado, né, de trabalho jovens que já foram educados de uma forma muito diferente da nossa, né? Sim. E aí eu queria abordar um pouquinho isso com você, Adriana. Como que você vê isso no dia a dia? Sei que deve existir conflitos, os empresários chegam para fazer mentoria e falam assim, Adriana, o que eu faço? Exatamente, esse conflito, não é, que a gente pode chamar de conflito, mas eu diria que são a tal da diversidade, não é, de momentos diferentes, tempos diferentes, isso é muito presente, a gente vai ter que lidar com isso daqui para frente cada vez mais, não é? Então, por isso que a mentalidade de quem está à frente da liderança, seja ele dentro de um negócio ou à frente dos negócios, não é? Então, sendo idealizador de um negócio, ele tem que ter muito essa habilidade, não é? de entendimento do ser humano, entendimento do perfil, não é? Fazer leitura de cenário. Então, eu diria que é uma premissa aqui, não é? Já vamos aqui, não é? Como se diz, aprender juntos. Sim, Adriana, eu acho que isso é muito difícil, porque trazendo isso para minha realidade, né? Sim. Eu, quando comecei a trabalhar, eu não esqueço de um dia, isso no Bradesco, eu lá na frente não posso ajudar, o administrativo da agência passou e falou, se eu passar um algodão na tua barba, vai agarrar uns fios de algodão, não vai? Eu tinha esquecido de fazer a barba. Tinha que fazer todos os dias de manhã. Eu olhei para aquilo assim, ele falou, você tem dinheiro? Você precisa de dinheiro? Se precisa, eu te empresto aqui agora, mas você vai aqui na farmácia do lado, vai comprar um Prestobarba, vai fazer a barba, depois você volta para atendimento. Olha só. E aí eu, muito sem graça, né, comprei o Prestobarba, fiz a barba e nunca mais esqueci de fazer a barba. Eu não criei um problema com isso, mas eu nunca mais esqueci de fazer a barba. Tanto que quando eu optei por deixar a barba, foi uma situação assim que me incomodava muito, porque a minha doutrina era, cara, se você deixou a barba para fazer, alguma coisa assim, né? E hoje eu acho que se eu chegar num colaborador e falar, você não fez a barba hoje, vai ali e faz a barba, ele não volta para trabalhar. Pois é, exatamente. Então, e para mim isso se tornou algo muito, não estou falando que é certo, né, a atitude dele naquele momento, mas se tornou algo para mim normal, né? Você absorveu o conhecimento, aquilo que era importante, né? Exato, que era a imagem, que era estar bem fisicamente, bem, né, bem alinhado. É isso que eu trouxe, que eu fiquei para mim, né? Não o fato dele ter ali naquele momento, né, enfim, levado até para uma exposição e etc. Exato. Mas hoje, se eu fizer uma brincadeira ou fizer um comentário desse com um funcionário, eu tenho certeza que eu tenho um problema. O menor problema vai ser achar outra pessoa pro lugar dele. Isso, exatamente. Então a gente precisa conhecer sobre pessoas. E aí eu diria que é um princípio básico. Quem quer estar à frente dos negócios precisa conhecer de pessoas. Se não conhecer de pessoas, eu diria que você não consegue fazer uma gestão de um negócio. A todo momento são pessoas, não é? Sim. Então, fornecedores, pessoas. Né? Colaboradores, pessoas. Né? Os stakeholders, interessados, pessoas. Não é? O seu sócio, pessoa. Então, se você não souber, não é, como lidar, como interpretar, até mesmo pelo uso das palavras. Isso é tão interessante, quando a gente começa, né, a filtrar mais o nosso aprendizado, a gente consegue conceber até mesmo como controlar uma comunicação para que ela não tenha ruídos. Agora, qual é a premissa para isso acontecer? Para você não se cobrar em excesso, né, para ser um exímio líder,
não é? E de repente isso entrar como excesso de cobrança. Eu diria que o princípio é você se colocar como eixo de prioridade de desenvolvimento. Se você, enquanto líder de negócio, você à frente de pessoas, não tiver tempo para se dedicar, para se conhecer, que aí entra a inteligência emocional, eu diria que certamente você vai se cobrar em excesso e não vai dar certo na prática. Adriana, mas você não acha que nesse ponto, né, eu vejo duas situações que são muito difíceis, né? A primeira, essa questão da autocobrança, e a gente acaba explodindo sempre onde não deveria. Isso. Né? Você explode com a esposa, você explode com o filho, né? E eu sei porque a gente vive isso na pele em muitos momentos, Sim. né? E por outro lado, ainda existe o paradigma, né? Que é o paradigma de você... aqui a gente está falando de uma mentoria muito mais especializada, mas o paradigma de você procurar um psicólogo muitas das vezes para te acompanhar, de você parar e falar, eu preciso, né, dessa ajuda. Quantas vezes assim, eu falo isso porque mais de uma vez eu me tratei com um psicólogo, Sim. mas para um acompanhamento mesmo do dia a dia, porque as coisas vão acontecendo e é aquele momento ali que, né, que você fala com alguém que tem um conhecimento técnico, Sim. mas tem uma distância emocional daquilo que você está vivendo. E isso me ajudou em muitas vezes. Mas eu já tive situações de conversar com amigos que assim, a filha faz psicólogo porque está toda neurótica por causa do pai. E o pai fala, não, mas eu não faço porque eu me resolvo. É lá. Mas tô depositando uma coisa numa criança que ela precisa ir no psicólogo toda semana. Como é que você vê, como é que você lida com isso, assim, né? E aí você tem ainda um ponto ruim, que é esse estereótipo do coaching, que você, né, acredita que você ainda tem que vencer de que, olha, minha mentoria é uma coisa, psicólogo, você só ir no psicólogo é outra, e o coach é uma terceira coisa. Como é que você Totalmente traz diferente. isso? Isso é uma excelente pergunta. E eu diria que, não é, ainda é muito discutido, não é, no meio corporativo, enfim. Então vamos lá, vamos esclarecer. Eu diria que a mentoria, não é, ela te dá a propriedade para que você tenha autonomia frente aos conhecimentos que você adquire. Para que você então possa, de maneira descentralizada, colocar já em ação aqueles conhecimentos e aí você com consistência consegue evoluir, não é, passo a passo, ponto a ponto. Então ela te dá autonomia para que você possa, não é, ressignificar muita coisa que te trouxe até aqui e assim você então avançar. Então eu diria que a mentoria, e aí, não é, já falando aqui sobre nós, né, o que mais me proporciona para que eu possa gerar toda essa gestão de mudanças é conhecer do ser humano. Então, definitivamente, nós não podemos ficar somente no presente e te levar para o futuro. Né? Então, eu te recebo da forma que você está me trazendo, suas queixas, enfim, e aí eu começo a te orientar o que você tem que fazer lá para frente. Eu diria que fazer somente esse caminho, que aí é o coaching, né? Então, presente e futuro, aí até mesmo a gente, provavelmente você, César, as pessoas que estão nos escutando aqui, nos assistindo, devem já ter escutado isso, né? O coach é ponto A e te leva para o ponto B, não é assim? Exato. Né? Então, é presente e futuro. Porém, quando nós não ressignificamos muita coisa que te trouxe até aqui, provavelmente quando você então receber um novo conhecimento, você vai empilhar. Vamos pensar juntos aqui, não é? Eu gosto de trazer analogias para que a gente possa, né, ver as mesmas imagens. Pensa assim, como se tivesse uma prateleira, não é? Dentro de ti, e aí você deixa os seus conhecimentos antigos, da sua velha versão, e vem trazendo os conhecimentos novos. Então você vai empilhando isso dentro de ti. Não é? No entanto, quando você vai para a prática, quando o problema te encontra novamente, quem é? Vamos fazer esse exercício. Quem é que vai ser ativado em você? Não é? Quando o problema novamente te encontrar, aquele impacto, não é, que outrora já, não é, te encontrou, quem é que vai ser ativado em você para que você possa resolver aquela questão? Se você deixou a sua versão antiga junto, não é, contigo. Sim, aí, a versão antiga. A versão antiga. Você já viveu ela, né? Você só, né? Não é? Então, ação e reação, né? Pois é. Só que aí você veja o quão ineficaz isso se torna, não é? Quando você está buscando um processo de realmente, não é, evolução, não é, de mudança de mindset, não é? Porque se você ainda mantém aquilo que é velho, vamos pensar assim, os seus costumes, suas atitudes, comportamentos, formas de pensar, e vem atribuindo um novo, sem que você elabore um novo sentido, não é, para aquilo que você está buscando, veja que é algo que fica redundante, não é? Você, em algum momento você vai parar para revisitar um incômodo que você ainda tem,
Né? Eu tenho conhecimento, eu já tenho uma ferramenta, vamos pensar assim, eu já tenho um conhecimento nas mãos, mas eu não sei lidar com aquilo, porque eu tenho medo. Eu tenho um imenso desconforto de falar dessa forma. Nossa, mas se eu tiver que falar daquela maneira como eu fui orientado, nossa, eu vou me sentir totalmente, não é? O exemplo, não é, que você trouxe, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou falar da barba? Não é? Ele vai se sentir ofendido? Será que ele vai... Olha, veja, a produção, né, de serás que você fica na mente, né? Então, será que ele vai se ofender? Será que ele vai me ver com bons olhos? Será que ele não vai... Né? E aí a gente deixa de se posicionar. Você falou que legal. Eu tive um gestor que eu acho que é uma das pessoas mais pragmáticas com quem eu já trabalhei. E aí, tanto que ele tem um grande problema com o time dele, porque as pessoas não estão acostumadas da forma que ele fala. Olha aí. E ele não, e para ele é algo muito normal da forma como ele se posiciona, de falar, esse trabalho está mal feito, precisa ser refeito. Sim. Ele não tem dedos, sabe? E ele traz isso muito pro dia a dia dele. E eu já brinquei algumas vezes, eu falei assim, cara, eu queria ter um pouco mais disso, mas ao mesmo tempo ele cria a todo momento N problemas com o time, porque as pessoas não estão acostumadas e não foram criadas para crítica. Então, exatamente. Mas aí essa é a linha, eu diria, sutil e tênue. Né? Lembra que nós falamos há minutos atrás sobre já não há mais espaço para comando e controle? Sim. Aí você percebe talvez, né, o quanto que é comandar, não é liderar. Você sabe que tem uma questão muito interessante, né, Adriana? Eu lembro... Nossa, sempre vou voltando lá atrás, né? Assim, primeiro ano de faculdade, sim, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre aquela questão da teoria das inteligências múltiplas, né? Então você tinha o QE, né? É o QI, coeficiente de inteligência, né? Isso. Em alguns lugares falava quem indica, né? Quem indica. E aí veio o conceito de QE, né? Então, das inteligências múltiplas, né? Coeficiente de inteligência emocional. Sim. Né? E aquilo, para mim, foi tão surpreendente, porque... Eu lembro que eu olhava, apesar de sempre ter tido facilidade com matemática, eu olhava para algumas pessoas assim, amigos, e falava, nossa, esse cara é um gênio da matemática, né? O QI dele é lá em cima, né? Então, você assim, enxergava aquela pessoa num nível muito, talvez, superior a você, você meio que se inferiorizava, né? E aí, quando veio essa questão desse estudo que foi apresentado na época na faculdade, eu achei aquele tão legal que eu falei assim, caramba, então eu também sou bom em alguma coisa. Me safei. Existem outras inteligências, que legal! Exatamente. Eu queria abordar um pouquinho isso com você, Adriana, assim, porque o desafio, né, os nossos seguidores aqui, os nossos ouvintes, né, que seguem o canal, nós temos bastante interação, assim, né, com o pessoal, então sempre vem algumas demandas, vem alguns comentários, né, vem considerações que é feita, né, e certa vez eu comentei até, eu lembro que eu comentei na mesa almoçando, eu comentei com o Cipinho, né, eu falei assim, qual que é o maior desafio do empreendedor, né, qual que pega mais, né, e aí o Cipinho falou, empreender, né, e tinha mais duas pessoas conosco na mesa, cada um falou alguma coisa, né, e eu falei, na minha opinião, o maior desafio do empreendedor é a solidão. Por quê? Porque ele é o responsável por tudo no final das contas. Ele tem time, tem equipe, tem pessoas e tal. Mas o peso da decisão está sempre nos ombros dele. Né? E muitas vezes ele está sozinho tomando aquela decisão e ele vai ter que arcar. Ele vai se beneficiar naturalmente se a decisão for assertiva, mas ele também vai... Né, ter aquele momento de falar, caramba, errei nessa decisão. E agora, o que eu faço? Né? Então, e aí você tem esse desafio, e aí você tem o desafio de conduzir as pessoas para que elas consigam seguir no caminho que você trilhou, aquilo que você determinou. Você tem o desafio, né, muitas vezes, do mercado altamente competitivo, né, dos seus concorrentes ali, players. Sim. Você tem que atender demandas que cada vez são mais complexas dos seus clientes. Você tem a pressão dos sócios querendo resultado. E aí, como lidar com tudo isso e não explodir, hein, Adriana? Esse é um grande desafio. Desarma a bomba. Justamente, não explodir com quem não deve, né? Exato. E consigo também, não é? Sim. É saber como se tratar. Ponto muito importante. Você falou sobre solidão, não é? E se eu disser aqui que a gente pode, não é, trazer uma mentalidade diferenciada entre
esse ressignificar o que é essa solidão e começar a sentir solitude. Solitude. Interessante, hein? Não é? Então, veja, se sentir sozinho é um aspecto muito, eu diria que unilateral, se nós pensarmos, não é, num aspecto de denominação, de análise, não é, dessa palavra. Vamos pensar dessa forma, não é? Mas e se eu te disser que se você tem essa propriedade de se conhecer, e aí nós já vamos falar, de repente, aqui, né, falar da inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional? A inteligência emocional é você saber se conhecer, né, e identificar as suas emoções, interpretá-las, a ponto, né, de você, então, conseguir transformar a vida de outros. Então, quando a gente fala entre se sentir sozinho e sentir a solitude, eu diria que a solitude é quando você se conhece o bastante e aí você entende, eu não estou sozinho. Eu sei do que é essa minha posição que eu estou aqui, né? Eu sei o quanto que eu influencio, eu preciso somente me centrar novamente, né? Para que eu possa entender o que são essas emoções que estão me acometendo. Então, é um desconforto, é um medo, estou irritado, estou estressado, o que é que está me acometendo? Estou ansioso. Hoje é uma grande qualidade, ou até mesmo defeito, as pessoas falam, né? Eu sou ansioso. Né? Desde quando eu me entendo por gente, eu sou ansioso. Então, veja, eu preciso denominar essas emoções para que eu possa entender, não é? E aí encurtar esse tempo de desgaste, não é? Entender, olha, quem é que idealizou esse negócio? C2 Cards, quem é que idealizou esse negócio? Não é? Quem que está à frente de tudo isso? Sim. Não é? Eu é que estou aqui, não é, conectado com tudo isso, eu que tenho toda essa propriedade, então vamos lá, eu tenho que ter a confiança, não é, comigo e me posicionar à frente de tudo isso, afinal fui eu que quis, não é, estar aqui. Então veja, o quanto mais é você encurtar o tempo de desgaste, não é, para que você então não se sinta sozinho, mas sim, não é, entendendo a responsabilidade. E aí vem um ponto, essa imensa responsabilidade não pode ser fardo, ela tem que ser transformação. Ela tem que ser, não é, legado. Tem que ser gestão de mudanças. Afinal, eu diria que toda a mentalidade de um empresário, ela é pautada com 3 pilares importantes. Né? O que seria? Proatividade a todo momento, criatividade e inovação. Então, a mente de um empreendedor não é César, não é Cipinho. A mente do empreendedor não para, não é? Então, estamos sempre, não é, conectados. E aí é você entender, veja, é você saber do seu posicionamento enquanto empresário, enquanto líder à frente de pessoas, mas se conhecer o bastante para você se auto-administrar. Tanto é que Daniel Goleman, não é, o pai aí da inteligência emocional, ele fala, então, princípios básicos para quem quer estar na liderança. Autogestão, autoconsciência. Se você não tiver isso, de novo, a gente cai naquele limbo de se sentir sozinho. Né? Muito legal. Difícil falar com a Adriana, que é sempre profundo, né? Você já fica pensando ali, eu já estou errando. Né? Que bom! Ela pega a gente na curva. E eu acho que se autoconhecer é o mais difícil, né? É um processo. Você tem que passar pelo processo. E aí eu diria que isso não é uma visão finita. É constante. Né? Então, eu gosto de pensar que eu tenho a grata, né, oportunidade de acompanhar muitas vidas que estão conosco há mais de 5, 6 anos. Que legal. Veja, você se conectar, porque a cada nova responsabilidade, novos skills, novas competências, novas habilidades. Então, não para, não é? Nós somos um ser em evolução. Não é? Então, e ainda mais conectando com o que você disse há minutos atrás, nós estamos num momento de muitas mudanças, não é? Então, eu diria que é constantemente caminhar nesse autoconhecimento, não é? Que é você identificar a si, entender o seu posicionamento, se controlar, para que você possa estar à frente. Então, espero eu ter, né, como se diz, trago aqui, né, a grande transição de mentalidade, não é solidão. É solitude. Né? Adriana, eu queria, muitos anos, né, que você faz esse trabalho de mentoria, né? Existe algum caso assim que fala, puta, esse aqui foi um caso emblemático que marcou bastante, que você poderia compartilhar conosco da mudança desse empresário, enfim, dessa pessoa que você pôde atender? Sim, tem vários, né? Vários, né? Sobre a ética do que eu posso, né, trazer aqui, eu diria que
uma grande questão que permeia muitas mentalidades de empresários e líderes é literalmente fazer essa girada de chave de não ser, não é, dominado pelo conhecimento profundo que tem, não é? Aí eu diria que é assim, é dominar muito a técnica, não é? E de repente não conseguir, não é, ser ali traduzido, lembrado como um líder, não é, estratégico. Então, vários cases, não é, que nós aqui, não é, eu tive a felicidade e tenho a felicidade de estar à frente, é dessa mudança de mindset, não é? De deixar de ser aquele que é lembrado como resolvedor de problemas, para que ele pudesse, então, agora ter a habilidade de resolução de problemas. Né? E aí é você começar, então, a se posicionar de maneira diferente. Então, você não vai lá, não é, na execução, pelo autodomínio que você tem. Mas sim você começa, não é, a ter uma mentalidade de perguntas, de influência, de você ser diplomático, não é? De você conseguir realmente, com a sua voz, com a sua forma de pensar, fazer com que as pessoas possam evoluir. E aí vem o grau de maturidade, não é, profissional, emocional, que você precisa trabalhar também. Então, vários líderes, não é, que de fato já, às vezes na sua pré-concepção, eu já sei tudo, não é, já cheguei num ponto alto, não preciso saber mais nada. E aí, quando, não é, se permitiram a entrar, não é, nessa condição, não é, de se permitir a desenvolver, não é, de trazer habilidade ali de novos skills, perceberam que precisavam, né, ter uma profundidade. Então, eu diria que essa grande girada de chave, não é, de você entender que, Adriana, até então, não é, sou muito necessário para a cultura pelo meu domínio, mas eu estou percebendo que isso está me deixando nos bastidores. Eu estou percebendo que isso, não está me deixando em evidência. E eu estou me sobrecarregando. Eu não consigo mais desligar. Eu levo a empresa para minha casa, eu levo a empresa, né, nos finais de semana, eu não consigo me desligar. E eu não estou mais sabendo, eu não estou conseguindo me tornar interessante para estar à frente, não é, do negócio. Tem duas situações que eu acho que são muito relevantes para o tema, né? A primeira principalmente quando a gente fala do nosso mercado, né? Trabalhamos num mercado muito imediatista. Uhum. Então, eu vejo que assim, isso é um processo de médio prazo, talvez para longo. Aí eu vou ser crítica para dizer aqui. E aí o segundo tema, para você já... existe muita questão do ego do empresário também, né? Tem. Eu preciso ser o centro, né? Porque só vai funcionar se eu sou o centro. Ótimo. E aí eu não delego, ou eu delego, mas eu podo... Porque se eu sentir que o negócio começa a tomar corpo sem a minha presença, é porque tem algo errado. Tem algo errado aí, exatamente. Que ótimo, excelente, Cipinho. Eu diria que é justamente trabalhar essa maturidade. Não é? Por exemplo, aquele profissional, aquele líder que não consegue colocar as pessoas no centro e somente a si, eu diria que ele está num grau de maturidade profissional mediano ainda. Então, ele está encarando a posição que ele tem ainda como um carreirista. Ele precisa do título dele para se fazer presente. Então, parece que ele se torna algo, como se diz, insubstituível, não é assim? Então, aí é que determina qual é o grau de maturidade profissional que aquele líder está. Não é? Então, eu diria que ele ainda tem que evoluir para mais um estágio. Quando ele conhece, não é, realmente, ele começa a reconhecer, aliás, de que ele já não é mais o centro. E ele agora precisa, né, se conectar com pessoas. Lembra que nós falamos de que para você estar à frente de um negócio você precisa conhecer de pessoas? Então, quando você começa a reconhecer que isso é um potencial para você escalar, para você expandir, aí você migra para mais um estágio de maturidade, não é, profissional, que eu diria que é quando você encontra o seu propósito. Muito bom. Muito bom, né? Esse é um ponto estratégico. Adriana, você sabe o que eu acho incrível? Que quando a gente começa a falar dessas questões e começa a pensar no nosso dia a dia, a hora voa. Voa demais. É muito rápido que a hora passa, né? A gente está caminhando já para o final. Sim. E aí eu queria te pedir, Adriana, para tentar transmitir assim, porque eu acho que um ponto muito interessante é quando escutamos você falar, ouvimos, né? Internalizamos aquilo. De certa forma, até acho que empiricamente, nós sabemos que tem que ser feito. Uhum. Mas o como fazer
além de pegar o telefone da Adriana, ligar para ela, marcar sessões, né, de mentoria, o que de verdade, assim, os nossos seguidores aqui, assim, na prática, no meu dia a dia, nos meus desafios, o que eu posso efetivamente fazer? Boa. Essa é uma questão muito inteligente, eu diria. Você tem que parar, não é, para se escutar e não para se ouvir. Existe uma distância muito grande, né, entre ouvir e se escutar. E começar a interpretar aquilo que te incomoda e não se adaptar a isso. Né? Então, muita sobrecarga, tudo está centralizado em mim, eu não consigo, né? Então, se não for eu que vou resolver, tem alguma, né? Mas aí eu me sinto, ao mesmo tempo que eu quero estar à frente, como você falou do ego, né? Eu também percebo que eu não consigo me desconectar, que isso não está me deixando, né, com equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional, que esse é mais uma dor que eu diria que é muito forte. Né? De que parece que, até mesmo, eu escuto muito meus líderes falando assim, né? Eu falo, meus líderes, os líderes que estão conosco, eu diria assim, Adriana, ao meu entorno, eu ainda não tive a oportunidade de presenciar diretores, né, posições mais, né, efetivas, que tenham uma boa qualidade de vida. Então, isso me faz pensar que talvez eu não quero chegar lá. Olha que potência que isso tem. E hoje está mudando um pouco essa chave, né? De que a qualidade de vida é você ter saúde. Sim, né? sim. Tempo com a família, saúde. Isso, né, vem sendo mais qualidade de vida do que o carro zero na garagem. Totalmente. Ou a viagem do final do ano. Né? Aí não é ter mais, é Exato, ser. Não é? Então, veja, a saúde mental, ele é um ponto aqui, não é, crucial, que eu diria que assim, eu fico feliz, não é, de escutar que as empresas, não é, os grandes complexos estão trazendo, não é, a saúde mental para os seus processos, mas eu ainda diria que é algo ainda muito, né, nós estamos engatinhando ainda. Não é? A própria NR1, não é? Ela veio aí como uma normativa que veio atualizando, não é, esse contexto de, não é, de impactos psicossociais, não é? Que é justamente voltado para a qualidade de saúde mental das pessoas. Então, quem está à frente da liderança e quem é liderado? Nas duas pontas, né? Então, eu diria que o que a gente deve pensar é começar a se escutar para entender o quão você está se adaptando com aquilo que te incomoda. Eu diria que a adaptação ela não pode ser um botão de liga e desliga. Não é? Nós não podemos adaptar. E aí, ser humano ele tem um potencial quanto a isso. Não é? A gente se adapta até mesmo com coisas ruins. Principalmente, né? Não é? Ficar na zona de conforto. E que não é nada confortável. Não é? Mas por qual motivo que nós fazemos talvez esse caminho? Porque se eu tiver que sair daquilo que está me incomodando, o que eu vou ter que fazer em mim? Mudança. Mudar. E aí, será que eu estou querendo? Olha só, não é? Então eu diria que assim, para quem está aqui, não é, nos escutando e nos assistindo, é começar a parar para se escutar, para que não venha a fazer esse processo de adaptação, modelagem do seu comportamento, da forma de pensar, atitudes, enfim, para aquilo que está, não é, gerando incômodo. Não é? Mas sim para que você possa dizer, opa, isso aqui está incomodando, eu preciso rever isso. Lembra da prateleira? Sim. Não deixar as versões velhas. Né? A gente precisa de um ressignificar. E aí vem, né, o potencial da mentoria. Ela vai, não é, permear nos 3 tempos. Passado, presente e futuro. Não é? Então é ressignificando muita coisa que te trouxe até aqui, né, para que você esteja aqui no teu presente planejando o teu próximo passo. E a gente está falando muito de líderes, mas profissionais também que estão em busca de serem líderes, cabe muito esse trabalho, né, de mentoria, dele já talvez ir para esse próximo degrau um pouco mais preparado. Sim, né? E essa também é uma grande, não é, questão que permeia muito o meio corporativo, não é? De, às vezes, o profissional que ele está lá, não é, na execução, ele é um excelente executor, então ele é nomeado, né, para então, a partir do mês que vem, ele vai estar à frente da liderança, mas ele não é preparado para fazer isso. E aí, o que acontece? Bom, se me disseram que lá eu era muito bom, não me disseram que não tem mudança nenhuma, então é só eu reforçar um pouquinho mais aquilo que eu faço, né? E aí a gente começa a ver esse problema crônico desde lá da primeira, não é, instância da hierarquia, vamos dizer, né? Desde lá da supervisão, vamos pensar. Supervisão, depois coordenador, líder, né? Que é o gerente geral, e aí, né, dependendo da cultura, tem as suas nomenclaturas. Eu diria que desde a primeira oportunidade que você tiver, né, à frente de pessoas, que você já possa ser preparado para isso, né? Porque a mentalidade ela é outra. Muito legal. Muito legal. Então,
Olha, Adriana, maravilhoso esse bate-papo. Tenho certeza que traz muitos insights assim importantíssimos, né, para os nossos seguidores. Olha, eu acho que vai ser recorde de audiência esse aqui, viu? Sim, o tema é latente, né? Muito, demais. Se vocês me deixarem, eu fico aqui a tarde inteira falando. Então, somente antes de concluirmos, eu tive recentemente um bate-papo com uma pessoa muito legal, que é o Marcos da Seven Negócios, lá de Cuiabá. E ele falou, olha, eu sigo o podcast, não deixa de gravar não, porque tá super legal, cada dia um tema mais bacana. Sugeriu para nós, né, um tema sobre análise de crédito. Nós já temos convidados, tá, Marcos, para fazer isso. Então, em breve teremos esse episódio especial sobre análise de crédito. Mas, concluindo, então, o nosso bate-papo maravilhoso aqui com essa amiga, né, Adriana. Agradeço sinceramente, Adriana, por ter participado conosco. Prazer foi meu. E quero fazer um último pedido para você. Nós gostamos, né, Cipim, de concluir aqui pedindo para que você possa dar um conselho, né? Deixar uma frase, uma palavra, algo que, né, sirva, né, para todos os nossos ouvintes colocarem lá para pensar e surgir vários novos insights, né? Excelente, excelente. Então eu diria que, pensando nessa inteligência emocional, vamos pensar que a inteligência emocional ela é uma habilidade, não é, que ela é estratégica nesse momento, não é, que nós estamos de grandes mudanças. Então, além dela te direcionar para que você possa, não é, ter o seu equilíbrio, não é, para que você possa administrar mais a sua autoconsciência, saber impor os seus limites, são saudáveis, não é, saber ali, não é, dizer não frente às circunstâncias, enfim, ela também se torna uma habilidade estratégica na liderança. Não é? Então, a inteligência emocional ela já não é mais um acessório. Ele é algo crucial para que você realmente, quando você está na posição ou que você é um aspirante, né, que você quer avançar para essa posição, a inteligência emocional ela vem, não é, para ser uma estratégia diante dos seus planos enquanto líder. Né? Então, é algo que daqui para frente cada vez mais vai ser muito solicitado e certamente, não é algo que te deixa em evidência. Não é à toa, né, que essa habilidade ela já está sendo vista aí, não é, como nós dissemos, como uma habilidade difícil de encontrar. Então, saber equilibrar, não é, esse ponto de equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, saber se posicionar, não se impor, não é, saber ali como conduzir e não comandar, né, e saber ali inspirar. Né? Até mesmo numa outra oportunidade nós podemos falar mais sobre, não é, por exemplo, naquela questão de ser exemplo. A gente escuta muito falar sobre isso, né? O líder tem que ser exemplo, mas isso muito foi distorcido, né? Diante de muitos anos aí, né? E faz com que o líder não se aproprie da condição de ser ele, né? Ele é como se ele tivesse que assumir uma persona, né? Para então, né, ser um exemplo para o outro. Mas vamos considerar ser humano, né? Sim. Todos nós temos, né, as nossas dificuldades, enfim. Então eu diria que por este motivador, a inteligência emocional ela entra como um fator assim primordial para que você possa se destacar, né, e ter vida longa nessa posição, porque quem está à frente da liderança não volta mais, né? Então esse é um ponto a ser desenvolvido e ficar como, né, um critério, né, de busca, de desenvolvimento e que seja algo contínuo, não é, que seja algo como parte de um processo. Tem que vivenciar o processo. Muito bacana. Você tem rede social para deixar para os nossos espectadores? Principalmente lá no LinkedIn, nós estamos como Adriana Duarte, não é? No Instagram, mentoria _lideranca, e tem nossa página também da Nexo Mindset, não é? Muito legal. Sim. Tenho certeza que vai aumentar lá o número de seguidores, porque é um prazer. Um conteúdo muito legal, muito interessante, a forma que você aborda e traz, né, principalmente mostrando essa diferença aí que eu sei que é uma dor do pessoal, quando eles falam, vai vir um coach aqui, e você mostrar essa diferença da forma que você mostrou, acho que foi muito legal. Sim, sim, é uma construção, não é? Porque são várias metodologias diferentes, mas a gente tem que entender aquilo que realmente torna, não é, você diante, não é, de um processo que se mantenha consistente e que você vá caminhando para uma nova versão de si, não é? Não para você parar no meio do seu caminho, né, para revisitar ainda as questões que te acometem, né, de desconforto, desequilíbrio, mas que você vá, né, caminhando com novos conhecimentos, mas para uma versão nova, né, em evolução. Muito legal. Muito bacana. Então chegamos ao fim de mais um episódio do C2Cast, Crédito e Inovação.
Foi um prazer imenso estar com esses dois amigos aqui, Cipinho e Adriana. Prazer foi meu. Bate-papo maravilhoso, super gostoso. Espero que possamos repeti-los muitas e muitas vezes. E a você, né, nosso seguidor, é especialmente para você que nós realizamos, produzimos esse conteúdo e desejamos que esteja atingindo, né, os objetivos e que consiga cada vez mais trazer informação, insights poderosos para que você possa progredir cada vez mais no seu negócio. Um forte abraço e até o próximo C2Cast Crédito e Inovação. Siga-nos nas nossas redes sociais. Até mais.